Minhas caras, meus caros, foi tão formidável o discurso de Lula nesta terça-feira, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que eu diria assim, já foi o topo. É bem difícil que ele consiga superar essa marca e as outras coisas todas estarão um tantinho abaixo e com um risco considerável, que é o encontro com Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. Vamos lá, deixa eu lembrar. Lula falou com clareza sobre a necessidade do combate à fome. 730 milhões de pessoas no mundo passam fome, a brutal desigualdade que só cresceu, a crise e o atraso nas metas do desenvolvimento sustentável, as sanções dos países ricos contra os países pobres, que só afetam os mais humildes, a desigualdade entre ricos e pobres na emissão de carbono, a falta de proteção social que leva à ascensão da extrema-direita, a questão da liberdade de imprensa e, sim, a necessidade de reformar a ONU e organismos multilaterais. E, para isso, ganhou a adesão explícita de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Ah, Reinaldo, essa adesão retórica não vai dar em nada. Bem, mas o primeiro passo, pelo menos, é encontrar aliados importantes nesse esforço do Brasil de, por exemplo, reformar o Conselho de Segurança da ONU. E creio que a própria instituição veja a necessidade disso porque tem perdido importância, né? Como apontei ontem no programa É da Coisa. Sim, falou do cenário doméstico, da ameaça à democracia que houve aqui, que ele venceu e disse, só estou aqui porque a democracia venceu. Lembrou das políticas de inclusão do seu governo, como se fala da questão ambiental como uma das principais no mundo hoje, e é mesmo, lembrou a matriz limpa da energia brasileira, em boa parte limpa da energia brasileira, e tudo isso, sim, era fundamental. Mas, insisto, mesmo quando tratou das questões locais, ele as ancorou num discurso de caráter global. Ele foi aplaudido 7 vezes. Se já aconteceu antes, é muito raro e, confesso, não me lembro. Querem um contraste? Zelensky foi lá, primeira vez em presença, né? A outra vez, à distância, foi aplaudidíssimo. Sim, foi aplaudido, mas recebido com razoável frieza, num plenário algo esvaziado. E, afinal de contas, é um país que foi invadido por outro. Eu faço esse contraste porque isso dá conta da importância do discurso do Lula. Falou, de fato, como líder do chamado Sul Global e expôs aos países ricos as suas próprias mazelas. Por exemplo, cadê os recursos para financiar o desenvolvimento sustentável nos países mais pobres? Eles não chegaram. Agora, o presidente marcou um encontro com Joe Biden hoje. Não creio que haverá grandes divergências, ao contrário, vejo mais convergências e, sim, o ponto de discordância é a guerra Ucrânia-Rússia. Biden deixou claro que vai continuar com a política de apoio à Ucrânia do modo como vem fazendo. Zelensky discursou e não deixou espaço para outra coisa que não seja a guerra. Ele só enxerga a possibilidade de uma derrota total da Rússia, que chamou ali de o mal. Então, não se concebe que se possa falar de paz. Lula falou, sim, da guerra da Ucrânia, mas ele falou no seguinte contexto, que a situação do mundo hoje demonstra a dificuldade de garantir a criação de um Estado para o povo palestino. A este caso se somam a persistência da crise humanitária do Haiti, o conflito do Iêmen, as ameaças à unidade nacional da Líbia, as rupturas institucionais de Burkina Faso, Gabão, Guiné, Mali, Níger e Sudão. Na Guatemala, há risco de golpe de Estado, e falou da guerra da Ucrânia. Tudo isso escancara a nossa incapacidade coletiva de resolver conflitos. Como se vê, Lula está falando de várias guerras e Lula tem uma proposta, que é
fazer com que Rússia e Ucrânia se sentem à mesma mesa para tentar, pelo menos, um armistício. Não parece que Volodymyr Zelensky, que nem aplaudiu Lula em nenhum momento, vá concordar. Talvez esteja aí uma fonte de desgaste, né? Mas, a ver, quem sabe, né, haja uma surpresa aí. É pouco provável. É isso aí.